Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional, futebol de seleções. E depois dessa derrota do Brasil para o Japão, nós resolvemos fazer um, um vídeo um pouco diferente, ao invés de só repercutir como que foi essa partida. A gente vai aqui também fazer uma tier list depois desse amistoso, quais jogadores a gente acha que vão para a Copa, quais estão fora. Vamos elencar aqui onde na briga pelas vagas para a Copa do Mundo do ano que vem eles estão. Obviamente estou aqui com o meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, é isso aí, já estamos a menos de um ano da Copa do Mundo, teremos poucas convocações até a lista final, tem mais uma agora em novembro, depois uma em março e a lista definitiva para a Copa do Mundo, mas eu particularmente acredito que em março o Ancelotti já deve estar ali com uma lista quase fechada, só com talvez de 1 a 5 nomes em dúvida de quem levar, então a gente já vai fazer esse exercício antes, enquanto ainda tem algumas vagas em aberto, né. Ah, com certeza, porque senão não tem graça, né? Se já tiver todo mundo Uhum. certeza, a gente não precisa fazer o vídeo e ninguém vai querer assistir também. Só passando aqui rapidinho sobre essa derrota do Brasil, para não ficar em branco. Eu queria saber a sua opinião, Matheus. 2-0, parecia que estava tranquilo, é um apagão completo, erros individuais. Final das contas, 3-2 Japão. Pois é, primeira vitória do Japão contra a seleção brasileira. Nós falamos que o Japão não era um time bobo e provou não ser. Teve momentos que marcou pressão o Brasil, foi assim que eles conseguiram marcar o primeiro gol. Um primeiro tempo ok do Brasil, conseguiu até fazer algumas jogadas interessantes ali na frente, mostrando alguma criatividade no ataque. Segundo tempo, como você destacou, falhas individuais na defesa. E acho que isso abalou um pouco o emocional da seleção, eles ficaram um pouco perdidos a partir do primeiro gol do Japão, e aí vira aquela bola de neve, a seleção asiática soube aproveitar esse desequilíbrio do Brasil e conseguiu uma vitória com méritos. Não dá para falar que o Japão não mereceu a vitória por tudo que aconteceu no jogo. Destacar que a gente tinha informação de que ele não mexeria muito no time, mas acabou que isso não foi verdade. A linha de defesa inteira era a reserva, né, dessa convocação, dá para a gente colocar dessa forma, e acabou custando caro, porque os erros aconteceram principalmente no setor defensivo. O ataque também tinha algumas peças diferentes, Luiz Henrique, Lucas Paquetá, todos titulares. A Globo nos enganou, tá querendo derrubar a gente. A gente foi gravar o vídeo, pesquisando as notícias, estava cravado que só ia mudar o Hugo Souza. Aí chega na hora do jogo, muda mais da metade do time. Globo quer nos derrubar. Mas eu acho que é isso que você falou, né? Final das contas, o que a gente comentou no vídeo. Inclusive, quem não assistiu o vídeo, dá uma conferida aí, se inscreve no canal para não perder os outros vídeos que a gente tem feito. Era um amistoso muito útil. Assim, era um adversário que ia colocar o Brasil à prova de uma forma que os últimos adversários não conseguiram. E eu acho que serve de aprendizado também, muito mais do que pelos erros individuais, mas pela postura da seleção depois desses erros. Numa Copa do Mundo é óbvio que você não quer que seus jogadores errem, mas vão acontecer, tanto no ataque como na defesa. O que não pode acontecer é abalar mentalmente todos os 11 jogadores dentro de campo depois de um erro. É entendível que, sei lá, o Fabrício Bruno, depois que ele erra naquele primeiro lance, ele fique meio abalado, mas abalar os 11, sabe, a partir daquele momento ninguém mais jogou, todo mundo sentiu o gol, aí para mim eu já acho que, sabe, é um ponto de atenção que já tem que ser trabalhado agora. Já é algo que tinha que estar sendo conversado, assim, acabou o jogo, o Ancelotti tem que sentar todo mundo e conversar isso, porque isso também parte dele. A postura mental da seleção no segundo tempo foi tenebrosa. E é um histórico que o Brasil tem, se a gente for olhar não só desse grupo, mas nas últimas Copas do Mundo, até com outros jogadores, de acontecer isso. Em 2010, um erro individual ali, a seleção apagou, não Alguns conseguiu erros individuais do Felipe Melo, né. não conseguiu voltar para o jogo. 2014 teve um apagão que a Alemanha foi lá e fez 5 gols enquanto o Brasil estava dormindo. 2022, apagão, faltando 4 minutos para acabar o jogo, a Croácia vai lá e castigou o Brasil. Esse é o tipo de coisa que numa Copa do Mundo custa caro. E o Casemiro falou isso na entrevista, só esqueceu de citar que ele não fez a falta no Modric também, né? Mas E foi suspenso em aí, 2018 também, né, que aí entrou o isso. Fernandinho que fez gol contra. Então, mas antes de apontar dedos, vamos para a nossa tier list, senão o vídeo também fica muito grande, né. Já falamos aqui um pouquinho dessa partida.
E vamos aqui já deixar claro que a gente pegou uma tier list pronta na internet, porque a gente é preguiçoso, e aí tinha alguns nomes aqui que para mim nem fazia sentido estar na lista, então eu e o Matheus decidimos colocar aqui já de cara essa quem fez essa tier list, para todos esses nomes aqui que não estão nem na conversa, e fora isso, temos o já pode tirar visto, que são jogadores que já estão garantidos, na nossa opinião, na Copa de 2026, praticamente garantidos, os que ainda estão na briga, os que quase não têm chance, mas ainda dá, e quem só entra ilegalmente lá nos Estados Unidos ano que vem. Então bora. Começar aqui pelos goleiros, acho que Alisson não tem muita conversa, né? O Inclusive, Alisson vai eh, ser o titular. eu admiro a tenacidade de quem é hater do Alisson, que todas as vezes que ele joga, tem gente que fala que ele vai mal, mas cada vez que ele não joga, a gente tem provas e mais provas de por que ele é disparado o melhor goleiro contra. Então, eu admiro a tenacidade dessas pessoas que continuam a defender, sabe, o contrário do óbvio. O Alisson é só muito melhor que todo mundo. Tem uma frase que eu vi hoje, depois do jogo do Brasil, falando o seguinte: sempre tem um goleiro melhor que o Alisson, até ele ter que provar que ele é melhor que o Alisson. Quando ele tem que jogar com a camisa da seleção brasileira, normalmente ele não entrega o que o Alisson joga quando ele é titular do Brasil. Inclusive, os últimos goleiros que tomaram mais de 3 gols com a camisa do Brasil: Hugo Souza, tomou no jogo contra o Japão, o Bento, Ederson e Júlio César. O Alisson não tomou 3 gols com a camisa da seleção brasileira e foi disparado o que mais jogou. Não, ele é muito melhor do que todo mundo. Eu acho que todos os argumentos contra ele são maluquice, é umas coisas que nem faz sentido, tipo, ele não faz milagre, ou não é pegador de pênalti. Para você chegar no pênalti, você tem que jogar 120 minutos de futebol antes. Nesses 120 minutos de futebol, o Alisson é muito melhor que todo mundo. E nos pênaltis, sabe, o Neuer também é conhecido como pegador de pênalti. Ninguém nunca pediu ele fora na Alemanha. Então eu acho maluquice. Não entendo. Só vou deixar o corte aqui. Falar que o Alisson não tem que ser o goleiro titular da seleção brasileira é o mais perto que nós temos do terraplanismo no futebol hoje em dia. Terraplanismo brasileiro. E aqui, ó, eu já quero avançar. Bento, Ederson e Hugo Souza, para mim, os três estão na briga. Os três estão na briga por duas posições. Eu acho que a falha do Hugo Souza hoje no terceiro gol não muda nada na situação dele, porque ninguém vai jogar. Essa é a verdade. O Alisson é titular. O Hugo Souza, no argumento de que ele é bom em pênalti, pode conseguir uma vaga, apesar de que dificilmente você substitui goleiro para disputa de pênalti. E o terceiro goleiro é uma posição em que acho que nunca foi usado um terceiro goleiro do Brasil numa Copa do Mundo. Acho que na última o Tite trocou no jogo que já tinha classificado, na fase de grupos contra Camarões, mas só para falar: "Ó, te convoquei por um motivo, você vai jogar também", Dá o e gostinho pro cara. que foi o Everton. Eu acho que o Bento, ele tá com um pezinho na Copa, para ser bem sincero, porque ele foi para a Arábia, mesmo sem estar vivendo um grande momento, nunca deixou de ser convocado. Então acho que é um cara que o Tafarel gosta, e acho que a opinião dele será levado muito em conta nesse caso. O Ederson, eu vejo ele ficando um pouco fora do radar, porque nas últimas 2 temporadas dele no City, ele já não estava desempenhando tão bem. Vai agora para a Turquia, para um centro que é menos badalado. E o Hugo Souza, apesar de ter feito um jogo ruim contra o Japão, teve falhas ali no. Principalmente no terceiro gol, dá para falar que ele falhou. É, ele está aqui no Brasil, está num grande clube, vai ser muito falado, vai ser muito visado, e tem esse a mais de pegar pênalti. Então, desses três aí, concordo que são os que estão na briga, mas eu vejo o Ederson ele saindo um pouco de cena em relação aos outros dois. Com certeza. Acho que são 3 bons goleiros, né, primeiro de tudo. A falha do Hugo Souza não muda que ele é um bom goleiro, pessoas falham. Mas você colocaria então o Bento no praticamente garantido ou os 3 na briga também? Cara, eu colocaria o Bento praticamente garantido, mas se você quiser colocar na briga, Não, eu também coloco na olha briga. só. Bento ali, aí Ederson e Neneca na briga.
o Neneca na frente, porque eu também acho que ele tem mais chance de. E aqui, sendo bem sincero, John, pra mim é quase sem chance, a não ser que alguém aqui em cima machuque, e o Léo Jardim só entra ilegalmente. É, o John, ele tem a questão de que ele foi para o Nottingham agora, e muito provavelmente isso vai ser banco, pelo menos nesse primeiro momento lá no time inglês, o Max Sales é o goleiro titular do Nottingham, o Carlos Miguel, outro goleiro brasileiro, foi para lá e foi banco também, então acredito que o John deve esperar para receber as oportunidades dele. O Léo Jardim, ele faz boas temporadas no Vasco já há algum tempo, mas também vejo ele um nível um pouco abaixo desses outros goleiros que estão aí na lista. Ele pode ser um cara muito bom para o nível do Vasco, que está excelente, mas acho que seleção brasileira para uma Copa do Mundo, talvez a gente precise de algo a mais do que o Léo Jardim pode entregar. O John é por vão ir três goleiros, a gente já tem quatro ali que estão na briga, talvez eu colocaria ele no só entre ilegalmente, porque tem essa questão, se machucar alguém, acho que aí entra o Ederson, o Hugo Souza, dos que não forem ali, desses que estão na lista. Tem que machucar 2, né. É, faz Isso. sentido. São 2 bons goleiros aqui também, mas eu acho que abaixo desses 4. Vamos para os laterais direitos aqui. Danilo. Cara, O Danilo, eu espero que ele só entre legalmente. não sei, é porque o Danilo foi convocado, depois parou de ser. No Flamengo ele também não é titular absoluto, ele teve uma lesão, se eu não me engano. Para mim ele tá no quase sem chance. É, pode colocar que Ele é um eu vejo. jogador que faz várias funções, experiente, já foi em outras Copas do Mundo, sabe, ele não vai atrapalhar, então para mim é, assim, quase sem chance. Esses são os critérios que poderiam levar ele para a Copa. A versatilidade e a experiência. Mas olhando o nível técnico hoje, se fosse para levar alguns. Ele está jogando mais como zagueiro há vários anos. Se você quer levar um zagueiro, leve os titulares do time que ele está jogando. Porque ele é reserva hoje no Flamengo. Eu acho que se for para levar um cara que faça lateral direito e zagueiro, faz muito mais sentido você colocar o Militão nessa função e levar um outro zagueiro do que um outro lateral direito. Acho que a gente tem mais bons zagueiros do que bons laterais direitos. O Dodô, eu acho que só entra ilegalmente. Não sei o que você acha. Concordo. E o Emerson Royal também. Emerson Royal também. Cara, Wanderson, na briga. É. Wanderson tá na briga. Wanderson na briga, Vitinho na briga. O Wesley, você coloca na briga ou praticamente garantido? Eu coloco como praticamente garantido, só para não ficar a gente não ficar em cima do muro em Todo todos os mundo na laterais. briga, né? Vai botar 5 Mas eu laterais acho na que briga. dos laterais direitos, talvez ele seja o melhor desses. São todos jovens, né? Os que estão aí na disputa. O Wanderson, talvez, que tem mais rodagem. Então, o Wesley ele fez uma reta final de temporada passada no Flamengo muito boa. Esse ano também começou bem. Primeiro jogo na Roma já chegou marcando gol. Então, eu vejo ele um passinho à frente desses outros nomes, mas qualquer coisa que pintar aí, não acho que seria surpresa. Quando foi convocado ele foi titular, né, mas o Ancelotti tem rodado bastante as convocações nessa lateral direita. O Paulo Henrique, eu acho que é quase sem chance, para ser sincero. Também Até acho. esse amistoso eu colocaria ele só entre legalmente ou talvez quem fez essa tier list, mas fez um gol hoje, assim, não fez um grande jogo, mas foi convocado depois de algumas lesões, então o cara que o Ancelotti sabe o nome, sabe, o Ancelotti sabe o nome dele. Então, talvez, quem sabe, se der muita coisa ruim, ele pode aparecer lá. E o Ele Ian pode ter Couto, levantado a dúvida caso de alguma lesão. Estava ali ele e exato, o Vitinho. Se o Wanderson machuca, talvez, pelo que mostrou na data FIFA, o Paulo Henrique tenha preferência em relação ao Vitinho. concordo. Mas então aí você coloca que o Vitinho a gente colocou na briga. Acho que dá para colocar os dois no quase sem chance, porque eu vejo o Wanderson e o Wesley muito consolidados, talvez. Então aqui, ó, Aqui, 70%, aqui 50% e esses dois é, aqui 25% cada, então 50% no total. É isso? é isso. Ué, Acho que eles só vão. 100%, 75, 50, 25, 0.
É, acho que tá por aí. Hã. Ian Couto, pra mim também quase sem chance. É. Não fez parte do ciclo, só Do no começo ciclo, com o né. Diniz, né. No começo com o É um Diniz ele estava ali sendo utilizado, mas depois também não teve mais chances. Teve momentos que ele jogava até como um ala, às vezes até como um meia pela direita no Girona, então não vejo ele com boa com boas chances de ir para a Copa. acho que tá atrás de todo mundo aqui. Laterais esquerdo, Abner, quase sem chance na briga, Para mim só entra ilegalmente, tá. Aquilo ali só foi entra legalmente, uma maluquice do Dorival. só entra legalmente. Cara, Douglas Santos, pra mim, esse a gente pode colocar praticamente garantido. Foi É, titular todos os últimos jogos, fez boas atuações na medida do possível, nada mágico, mas sem comprometer. Parece que o Ancelotti tem gostado do que ele entrega para a equipe. Muitas vezes serve como um ponto de equilíbrio também do time. Eu acho que está praticamente garantido, mesmo que talvez não seja o titular, o que aparentemente tem grande chance de ser, ele dificilmente fica de fora da Copa. é um cara que estava completamente fora do radar e apareceu e parece que tomou conta da posição. Você destacou o Ancelotti, Será que a gente desde que sobe ele? veio, foi titular. Eu acho que ele só não sobe porque ele está num mercado muito alternativo, que não está participando de competições europeias, no caso da Rússia. Então, ele pode ficar um pouco fora do radar, por isso eu não coloco ele como já garantido na Copa do Mundo. Se Mas aparecer pelo, alguém voando, né? Ele é um que pelo que corre risco. pelo que fez na seleção, desde que foi convocado, ele dá pinta de que será o titular. Concordo. Alexandro, para mim é a mesma situação do Danilo. O Alexandre ele é titular no Flamengo. Eu É, colocaria ele como na briga, porque ele tem esse fator da experiência, que o Danilo também tem, com a vantagem de estar jogando, que o Danilo não tem. E, se não me engano, na penúltima convocação, ele estava na lista e acabou sendo cortado por lesão. Então o Ancelotti já mostra uma predisposição a contar com ele ali também. Então eu coloco ele ali na briga. hoje ele é um jogador melhor do que o Danilo. É um cara que talvez possa fazer até uma função parecida com o Douglas Santos, né? É um lateral esquerdo mais defensivo, que o torcedor brasileiro não é tão fã desse estilo de lateral, mas é um cara que é muito regular. Dificilmente o Alexandre joga mal. Então, é experiente, você sabe que ele vai te entregar, então eu acho que é um nome que está no páreo. O Alex Telles, quase sem chance, só entra legalmente. Eu acho quase sem chance. A Arana só entra legalmente. Isso. Até a titularidade no Atlético dele está sendo questionada. A É, Copa pro Arana jogar seria de 2022, mas ele se lesionou, então acabou ficando de fora. Acontece, tem jogadores que tem só uma chance e uma fatalidade tirou a chance que ele teria. exato. Caio Henrique. Eu coloco ele quase sem chance, porque ele já teve fases melhores e não foi chamado. Eu ia falar que ele tá na briga, mas eu lembrei desse ponto. Então, se jogando melhor, ele não teve chance. Agora sim, jogando pior, ele foi ali convocado, mas também não teve tantos minutos. Acho que não começou a titular nenhum desses dois jogos agora. Então, quase sem chance. Para não É o falar que ele só entra ilegalmente. é o Carlos Augusto. Está na briga, né? Apesar de que também não fez um grande amistoso. É, A gente concordo, ele tem que tá na colocar briga. algum lateral esquerdo, né? Porque nenhum brilha os olhos, mas tem que levar dois. A questão do Carlos Augusto em relação ao Alexandre é o que o Ancelotti quer com o estilo de jogo. Se ele quiser que a lateral esquerda seja ali com um cara mais defensivo, que vai ficar ali para segurar, talvez o Alexandre tenha vantagem. Mas o Douglas Santos também tem feito isso nos jogos que ele atuou. Se ele Exato. quiser um cara para mudar um estilo de jogo ali, ter mais potência no lado esquerdo, o Carlos Augusto pode ser essa opção. Concordo com o que você falou. Renan Lodge. Também quase sem chance, não está Eu muito coloco só envolvido entre no ciclo, né? legalmente, né? Porque não fez parte do ciclo, né? E tá escondido na Arábia.
Ele estava praticamente sem inscrito, né, não sei nem se ele foi inscrito, ele estava pedindo para sair inclusive do Hilal. Foi ele que reclamou de não ser lembrado em convocações? Foi, ele É, mesmo. se nem cobrando publicamente ele teve chance, depois disso. É. Cara, o Samuel Lino que está aqui de lateral, Quer deixar eu podemos falar com os considerar de pontas? ponta também, foi convocado, né, recentemente, mas para mim é quase sem chance. É, ele tá sendo criticado no Flamengo, né, então Exato. se questiona a titularidade dele no time, não dá pra pensar em seleção. É. Poderia estar aqui no Só Entre Legalmente, mas como foi convocado recentemente, eu coloco no quase sem chance. Uhum, De novo, o Ancelotti pelo menos sabe o nome dele. Cara, exato. Alexandro, na briga legal, para não colocar praticamente garantido. Eu acho que ele tá praticamente garantido, tá. É porque hoje, se fosse Inclusive convocar 4 seria Magalhães, Militão, Marquinhos e Alexandro, correto? isso. Eu acho que vão 5. Ele vai tentar ter um backup ali, contando o Militão podendo jogar como laterais. Acho que vão 4 laterais e 5 zagueiros na convocação. E o Alexandre estará entre os 5, salvo questões físicas. Também acho. Beraldo, é, Pra mim tá na briga, ele tá na briga, mas, por exemplo, hoje mas o jogo de hoje não foi muito bom, é um cara que é banco no time, né, no PSG ele joga pouco. não é nem o primeiro reserva na zaga hoje em dia. O Zabarnyi Exato. chegou e tomou esse lugar dele. Então ele tá na briga, mas ele tem que se cuidar, porque senão ele fica de fora. É o que eu falei, né, nessa lista de 4 ele não tá incluído. Cara, o Bremer é um cara que eu colocaria no quase sem chance, apesar de que eu acho que ele tem nível para disputar a Copa do Mundo, ele machucou de novo, pelo que eu vi na Juventus, vai fazer outra cirurgia no joelho, então por questões físicas, o dele é quase sem chance, não por causa de nível técnico ele tem nível para brigar por titularidade. Siga o relator, como diz um comentarista de futebol americano aqui no Brasil, Anthony Curti. Disponibilidade é uma habilidade e tá faltando essa por Bremer. Exato. Fabrício Bruno para mim tá na briga, junto com o É, Beraldo. apesar de um jogo tenebroso dele hoje contra o Japão, não tem como não ficar marcado pelas falhas que ele cometeu no jogo de hoje. É, uma bola que me lembrou um pouco o lance do Andreas Pereira na final da Libertadores, né? Que ele hesita em dar o passe, perde o equilíbrio e o toque sai muito fraco. Nisso, o jogador de Japão pega a bola e faz o gol. E no outro, uma bola que ele vai tentar cortar e faz um gol contra. Mas Essa ele eu tá nem na acho que foi briga. culpa dele. Esse gol contra É, ali, ele tentou mas, tirar, já ia ser gol de qualquer jeito, ele tentou bicar a bola e a bola foi pro gol. só que fica marcado ali, tá na estatística. Gol Ah, contra com Fabrício certeza. Bruno. Então, apesar de um jogo ruim, vale destacar que ele foi bem no jogo contra a Bolívia, num ambiente hostil, uma situação bem adversa. E um jogo ruim não tira todo o mérito que ele tem de fazer uma temporada muito boa que ele está fazendo no Cruzeiro. E vale lembrar, quando o Dorival chegou, ele foi titular nos jogos contra a Inglaterra e contra a Espanha, e ele foi bem. O Fabrício Bruno jogou bem esses dois jogos. Então, acho que fez um jogo ruim, mas não pode ficar marcado só por esse jogo. Ele faz uma temporada muito boa. Hoje pra mim ele é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Então, mesmo com essa partida ruim, pra mim também deveria continuar na briga, né, se você vai tirar o cara por causa de uma partida ruim, metade dessa seleção não seria convocado. Ainda mais se você for pegar as eliminatórias então, você podia tirar todo mundo da lista. Exato. Léo Ortiz, pra mim, na briga, Acho quase sem chance. eu acho Porque que ele tá eu na ainda acho briga. que ele tem chance, mas eu diria que ele está atrás de Fabrício Bruno e Beraldo hoje, pelo menos. Porque não foi Exato. convocado, né, tem um tempo que ele não é convocado. Sim, o Ancelotti poderia ter escolhido ele, mas ele preferiu o Fabrício Bruno. Então, na visão dele, a temporada, o momento do Fabrício Bruno é melhor que o do Léo Ortiz. Então, acho que ele tá um pouco atrás e do Beraldo também, porque aí, acho que na questão ali dos zagueiros, o Beraldo tá disputando para jogar do lado esquerdo, o Léo Ortiz aqui do lado direito. Então, acho que ele está atrás do primeiro suplente que não seriam convocados em tese para jogar desse lado, que é justamente o Fabrício Bruno na nossa visão, que a gente citou aqui. O Beraldo,
nessa de ser a gente sempre fala que o treinador para a Copa do Mundo gosta de jogador que faz mais de uma função, o Beraldo também pode jogar na lateral esquerda. O Léo Ortiz pode jogar de volante? Pode, mas não sei se o Ancelotti vai querer colocar ele nessa função numa Copa sem ter testado muito. Gabriel Magalhães para mim tá na Copa, já pode tirar o visto. E o Marquinhos também, a dupla de Marquinhos zaga também. titular do Brasil. O Militão para mim é praticamente garantido. Exato. Só não vai por questão física e é um cara que o Ancelotti conhece muito bem, trabalhou com ele muitos anos no Real Madrid. E se o Marquinhos não tiver uma temporada muito boa, eu vejo chance até dele ser titular. Eu ia falar, no 100% talvez o Militão seja o melhor zagueiro. Eu consigo ver esse mundo. Além de poder fazer a lateral direita também. Ah, o Murilo do Palmeiras, eu não tinha visto, mas para mim a gente pode colocar no quem fez essa tier list. Pode ser. Ele foi convocado só naquela primeira do Dorival É bom e zagueiro, mas não tá no ciclo e essas coisas todas. exato. Murilo, quase sem chance. Para não falar que só entra ilegalmente, porque ficou queimadaço depois do jogo contra a Argentina e não por culpa dele. Ali Exato. colocaram ele, ficou queimado porque colocaram ele numa fogueira gigantesca. Então, ficou marcado, mas é bom zagueiro. É, jogador jovem, foi convocado pela primeira vez, botaram ele para jogar Monumental de Núñez contra a Argentina, uma seleção completamente bagunçada, e aí ele toma a culpa. E a Aí o Argentina Thiago voando. exato. Não foi culpa dele o 4-0. Cara, o Thiago Silva, por respeito à história, eu colocaria em quase sem chance. Eu consigo ver o Concordo. mundo que alguém vai falar: "Ah, precisa de experiência, o cara que já foi capitão, não sei o quê", e aí leva ele, pra compor grupo, pra ser o cara que toca o pandeiro. Exato. E vou te falar, se for para levar um jogador nessa ideia, eu prefiro ele que o Danilo, tá? Prefere ele que o Tyson, que o Tite levou, machucado. Nossa, meu Deus do céu. Diga-se que o Thiago Silva, obviamente, no auge é o melhor zagueiro dessa lista, mas tem 43 anos de idade. Com uma perna só, ele é o melhor zagueiro dessa lista aí. No auge, com certeza. André, na briga, né? Tá, eu diria quase sem chance, tá? Ah, é porque titulares, a gente pode ó, Bruno Guimarães, E jogando muita Casemiro já bola, melhor jogador do meio de campo do Brasil nos últimos amistosos foi Bruno Guimarães, calando as nossas bocas. Bruno Guimarães e Casemiro, tá aqui, são os titulares. certo? Isso. Dito isso, para reserva, eu colocaria aqui André na briga, Andrei Santos na briga, cara, o Joelinton talvez na briga, e aí Ederson no quase sem chance, Douglas Luiz está fora, Gerson quase sem chance e o João Gomes quase sem chance. Eu E o coloco o André Danilo na tá briga fora. porque ele talvez seja o único com característica de ser um primeiro volante ali, uma opção ao Casemiro nessa função. Apesar de terem características diferentes, desses nomes aí, ele seja o único, talvez ele mais de proteção à defesa também. Então, você me convenceu, eu coloco ele na briga. É um cara jovem, você falou, tem uma característica ali que só ele tem entre os que têm sido frequentemente convocados, tem uma certa experiência com a seleção. Andrei Santos, a mesma coisa, em posições diferentes. Ah, o Danilo, para mim, tá fora, não fez É, parte do ciclo. só entra legalmente. É muito bom jogador, mas se escondeu no Nottingham e agora acabou de chegar no Botafogo. Sofreu com lesões. Exato. Douglas Luiz, a mesma coisa, quase sem chance, eu só entro ilegalmente. O Douglas Luiz ele foi convocado com o Ancelotti? Acho que foi na primeira, não? Olha, não me lembro. Tá, mas É eu um cara coloco ele também porque que ele foi convocado mais vezes que o Danilo. Então eu coloco é, ele aí. o Douglas Luiz é um cara com escolhas questionáveis na carreira, Exato. isso é a verdade. Ele se escondeu em vários times meia boca, quando estava jogando muita bola, ele foi para ser Juventus e, sei lá, não se fala em Douglas Luiz, essa é a verdade. O Ederson é na briga ou quase sem chance? E se botar meio de campo também. Eu acho que ele e Joelinton na briga,
Vê se você compra comigo. Ele Gerson e e João Joelinton na briga, Gomes, Gerson e João Gomes quase sem quase sem chance. chance. Justo. Ou talvez eu coloque o Gerson no só entre legalmente, porque teve um papo, parece que ele teve um papo ali com o Ancelotti antes de trocar de clube, ele foi mesmo assim e não foi chamado depois. E outros jogadores do time dele foram convocados. Então acho que tá meio que um clima do Gerson não ter mais oportunidades. É, mas eu sei lá, se machuca um, o Gerson é um cara que já foi titular com o Ancelotti, né. Então, não diria que é impossível ele ir pra Copa, só é muito difícil hoje. Beleza, tá. Vamos deixar ele aí. Mais feita a minha ressalva. Alan Patrick pra mim só entra ilegalmente. É isso. Andréas Pereira, Eu acho que ele tá na briga. ele tá na Ainda briga, mais beleza. voltando pro Palmeiras, sendo Jogando titular bem, de um time importante. O Ancelotti deve conhecer, porque jogou bastante tempo no futebol europeu, jogou no Manchester United, jogou na Inglaterra ali. Então, acho que ele tá na briga. Paquetá para mim praticamente garantido, titular Isso. hoje no amistoso, fez um bom jogo na medida do possível. Cara, Matheus Pereira, Cara, eu acho que é quase sem chance. deveria estar na briga. Concordo. É Con dos meias brasileiros, é o melhor do campeonato. É, então eu não coloco no geral, porque o Arrascaeta está fazendo um campeonato muito bom também, mas acho que os dois são os principais meias do futebol brasileiro hoje. E não foi chamado ainda com o Ancelotti, dando a entender que ele não pensa a seleção com esse meia camisa 10 clássico, assim. Ele pensa em jogadores de mais movimentação, de mais intensidade, como é o caso do Lucas Paquetá. Então, por isso eu exato. coloco ele quase sem chance. É um jogador que a seleção não tem, é o melhor dessa função, mas o Ancelotti, não tem escalado a seleção com esse 10 clássico. Tem uma última chance, eu acho que a próxima convocação, porque nessa o Ancelotti não quis convocar muitos jogadores de futebol brasileiro, porque a logística ia ficar ruim para os caras irem para a Ásia e jogar no dia seguinte, aqui no Brasil. Então eu acho que o Matheus Pereira, a última chance dele é a próxima convocação. Se ele não for, aí a chance dele para a Copa despenca para zero. Cara, Neymar. Cara, Para mim, se fosse qualquer outro jogador, acho que era eu, colo- quase sem chance. eu falaria que só entra ilegalmente, porque assim, um Exa cara que ficou Não dos joga, né. 3 anos de ciclo, 2,5 machucado, esse cara não iria para a Copa do Mundo. Por ser o Por ser o Neymar, Neymar, quase sem chance. exato. Sabe por quê? Porque eu acho que a chance de ele conseguir ficar saudável até a Copa do Mundo é pequena. É quase sem chance dele estar saudável no meio do ano que vem. E mesmo E saudável, diga se ele tem jogado mal no Santos. Porque muita gente fala: "Ah, se o Neymar tivesse 100%". O Neymar jogou 10 jogos seguidos no Santos e jogou 9 mal. Então não é só questão exato, física. ele fez uma sequência de jogos onde ele foi decisivo contra o Flamengo, e ali sim você pode falar, pô, um jogo grande, um jogo importante que o Neymar decidiu. E o outro jogo que ele teve um fator de decisivo foi contra o Juventude, um time que está praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. Todos os outros, até que o Santos ganhou, ele não foi um fator determinante para a vitória do Santos, como por exemplo o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Se Ele ele não perde um tivesse em gol campo, ridículo então, inclusive. o Santos poderia conseguir a vitória, porque ele não foi fator. Podia ter feito 3, se fosse outro jogador no lugar dele naquela bola no meio da área que ele isola, poderia ter ficado 3-1. Aí o Rafinha tá garantido na Copa, né. Rafinha será titular também, acredito eu. Antony, quase sem Só chance, entre legalmente. só entra Só entre ilegalmente. apesar dele estar renascendo no Betis, ele não fez parte do ciclo, ele ficou muito marcado, ele virou chacota no Manchester United, mas aí também quem pode culpar, né, no Manchester United. E eu vejo o Brasil com jogadores melhores. Ele é um ponta pela direita. Ali nós temos o Rafinha, que pode fazer essa função, o Rodrigo pode jogar por ali, o Estevão, o Luiz Henrique. Então, assim, Exato. fica Não complicado é para ele. ruim, mas tem opções melhores. O Estevão já pode tirar o visto, né, eu não acho que o Estevão vai ficar de Já, fora. já. Não sei se será titular, na minha seleção seria, mas ele vai estar na Copa.
Cara, Luiz Henrique pra mim é praticamente garantido. Concordo. O Paulinho, saudável ele estava jogando muito bem, mas eu acho que ele se machucou num momento muito ruim. Ele só vai voltar ano que vem, acho que ano que vem a lista já vai estar praticamente garantida e o Ancelotti não vai ver nada dele. A não ser que ele volte voando no começo do Brasileirão e Paulista ano que vem, lembrando que o Brasileirão vai começar em janeiro, eu acho que nem convocado ele vai ser. É Então, só entre legalmente, eu coloco nessa lista aí. deu azar. Cara, Isso. Martinelli, na briga, praticamente garantido. É um Eu acho que cara ele que tá praticamente o garantido Ancelotti convocou porque todas as vezes, né, e ele fez gol. é, Fez gol várias vezes, inclusive. e ali pelo lado esquerdo, como vão ser 26, você pode levar às vezes até jogadores com mais de 2 jogadores ali para aquela função. Acho que ele tem o Vini, o Rodrigo e pode ir mais um, acho que esse um será o Martinelli. Exato. Não faz a melhor das temporadas no Arsenal, mas bom jogador, o Ancelotti parece confiar nele. Rodrigo tá na Copa, Isso. Savinho tá na briga. Tá na briga, mas tá ficando cada vez mais fora da briga. Exato. Tá perdendo espaço até no City também. Vinícius Júnior já pode tirar o visto. Não tem Acho que muito não o que nesse discutir sobre o Vinícius Júnior. cara, Matheus Cunha, praticamente garantido. É, ele só não foi em uma porque ele machucou, Exato. que ele estava convocado inclusive. Sim. Então, é um jogador de uma característica quase única nesses jogadores aí que o Brasil tem, acho que estará na Copa. Endrick quase sem chance por escolhas dele de não sair do Real Madrid. E posso falar aqui, o Ancelotti quando era treinador do Real Madrid, ele não utilizava o Endrick. Agora como treinador da seleção brasileira, ele continuou não usando o Endrick, então Pô, mas o ficou Ancelotti não tem o bem Mbappé no difícil. Brasil. Exato. E, assim, vou fazer a pergunta aqui de um cara que, já adianto, estará na Copa do Mundo. Se você tivesse que levar um desses 2, quem que você levaria? O Endrick mesmo sem jogar ou o Richarlison? Endrick. Eu também, mas o Ancelotti vai levar o Richarlison. Tem chance dele não levar nenhum dos dois, inclusive. Endrick talvez seja é o atacante mais talentoso dessa lista inteira aqui, mas também por opções próprias que ninguém consegue entender, prefere ficar no Real Madrid. Não que ninguém consegue entender, o cara tá jogando no Real Madrid, mas um empréstimozinho faria bem para ele, eu acho que 99% das pessoas concordam. Ele Ele não vê precisa dessa forma. jogar. Exato, tem que ter jogo, tem 19 anos de idade, tem 2 anos aí que ele não joga com frequência. É um cara que surgiu na seleção, jogou bem pra caramba, fez gol na Inglaterra, fez gol, Na não Espanha, lembro, na Espanha. Parecia assim, sabe, tem as fotos lá comparando ele com o Pelé. Ah, chegou o cara, mas aí o Dorival contribuiu grandemente para acabar com toda a questão do Endrick na seleção. Botou ele no banco sem explicação nenhuma, não deu nenhum minuto para ele. Aí do nada contra o Uruguai na quarta de final da Copa América, botou ele de titular num time completamente bagunçado e ele não encostou na bola. Então, Dorival Júnior abalou a chance do Endrick e o fato dele não jogar também contribui para ele estar aqui embaixo. Evanilson só entra legalmente, o Hulk também. Hulk também. Igor Jesus está na briga, Sim, é com um chances. jogador exato, que tem características que os outros aqui da lista não têm. Gabriel Jesus, cara, acho que entra legalmente, ou quase sem chance. Ele não joga, né? Outro que tá machucado, É, mas pela qualidade dele, eu consigo ver. Sei lá, eu acho que o Gabriel Jesus é um cara que tinha que voltar pro futebol brasileiro. Se ele volta no futebol bom, brasileiro, ele é disparado o melhor atacante e ele ia começar a fazer gol pra caramba. Se ele ficar saudável, ia ter barulho pra ele ir pra Copa. acho que Mas, essa é a única chance dele, mas não exato. vejo ele fazendo esse movimento a tempo. Sim, tinha que voltar no começo do ano que vem, se ele quiser ir pra Copa. Muito bom jogador, mas não consegue ficar saudável. O Arsenal acabou de gastar 100 milhões de euros no atacante, que também não tem jogado bem, diga-se. Cara, João Pedro tá na briga. Eu acho que em Eu es outros tempos, há um mês atrás, a gente colocaria ele mais pra cima, mas ele tem perdido espaço, eu acho.
Eu acho que talvez ele entraria num praticamente garantido, Eu porque acho que ele tá atrás do é Cunha, é que eu vejo o Matheus Cunha ele pode entrar como um como meia ali meia. também. Eu acho que ele Eu acho que como centroavante, talvez ele seja o mais bem cotado ali. mas já não acho que seja titular, por exemplo. Há 2 Sim, meses atrás todo mundo falava que ele era o 9 do Hexa. Hoje eu já não eu acho acho que que ele é titular. o atacante avançado do Brasil será o Vinícius Júnior. Exato. Marcos Leonardo só entra legalmente, É, também tá jogando muito bem, mas na Arábia, tá escondido no Al Hilal, tem muita quase veio gente para o para o São lugar Paulo, né. dele, quis vir para o São Paulo, né, mas não foi liberado. Tem muita gente para o lugar dele, é um cara que é muito bom, se tivesse em algum mercado maior, quem sabe. Cara, Pedro para mim também Quase sem chance. quase sem chance, é um É, cara que porque também até não tem sido titular no Flamengo, mas tem um um ano nome muito atrás forte. ele era o camisa 9 titular do Brasil, ainda com o Dorival. E ele se machucou inclusive num treino pela seleção brasileira, mas desde que voltou da lesão, não dá nem para falar que ainda tá pegando ritmo, porque ele já voltou há muito tempo, então essa questão ainda não é mais desculpa para ele não estar rendendo tanto. Ele que voltou num nível abaixo, não está conseguindo desempenhar o que já desempenhou. Ele que é banco do Flamengo, né, joga hoje o Plata improvisado no ataque, porque o Pedro não se encaixa na intensidade do futebol do Felipe Luiz, pelo menos nos jogos mais importantes, que é muito parecido com o que o Ancelotti faz na seleção. É um jogador que é muito talentoso, todo mundo sabe, mas também já teve diversas oportunidades na seleção brasileira principal e nunca, assim, cravou seu lugar como o 9 titular. Inclusive o Pedro era banco do Matheus Cunha na seleção olímpica. Cara, Richarlison, tá na briga, Olha, eu vou falar que já pode tirar o visto, porque o Ancelotti vai colocar ele na Copa do Mundo. Não será titular, mas ele estará na Copa do Mundo. Eu consigo pô, garantir isso. praticamente garantido então, apesar de que não tem jogado futebol para tal, na Cara, nossa o seleção gol ideal não seria convocado, mas o gol que ele perdeu hoje, que o Estevão colocou a bola na cabeça dele, na pequena área, ele manda pra fora, aquilo ali, tipo assim, não tem como o Richarlison ser convocado, gente, tipo, não tem. ele parece ser um cara muito gente boa. Ele parece ser divertido, cara do grupo, mas isso tem que ser um fator a mais, não pode ser o principal. E o principal, que é o campo, o Richarlison ele não tá bem há muito tempo. O Acho último que grande desde momento dele 2022, né, desde a o último Copa. grande momento dele foi na Copa do Mundo. Ele foi reserva no Tottenham há muito tempo, sofreu com lesões, teve dificuldade, e parece que todo treinador que chega quer convocar o Richarlison. Então, tipo assim, eu não consigo Começou entender. bem a temporada no Tottenham, é verdade, mas também já caiu um pouco. Na seleção, todas as oportunidades que ele teve, ele foi mal. Então, é um cara muito esforçado, faz várias funções no ataque, ajuda na marcação. Então dá para entender. Passa por uma fase péssima há muitos anos. Eu não sei nem se a gente pode falar mais de fase. É porque todo mundo sabe que o Richarlison, ele já foi muito bom. Sabe, no América, no Fluminense, quando ele chegou na Inglaterra, no Everton, no não foi o West Bromwich que ele jogou, onde é que Watford, foi? Isso, Watford. no Watford. Enfim, Eu acho ele já deu um mostrou que ele passo era na muito bom. carreira muito ruim, porque ele foi para um Tottenham que tinha Kane e Son no ataque. Era óbvio que ele não ia jogar naquele time. Ele tinha que ter escolhido um outro lugar para ele se desenvolver. Poderia até ser um time, maior que o Everton, mas o Tottenham foi uma escolha muito ruim de carreira que ele fez. É outro, sei lá, se voltasse para o futebol brasileiro, talvez tivesse algum destaque. Mas assim, diferente do Gabriel Jesus, que tá aqui porque não joga por questões de lesão, o Richarlison tem jogado e tem jogado mal. E o Então, Gabriel Jesus é muito melhor que o Richarlison, sim, tá. sempre foi. Mesmo no Brasil, o Gabriel Jesus era fenômeno, ganhando a Copa do Brasil, carregando o Palmeiras a Copa do Brasil com 18 anos, e o Richarlison era um bom jogador no Fluminense. Mas enfim, Vitor Roque, pô, quase sem chance. Há pouco tempo atrás Quase estaria só entre legalmente, mas vive um momento muito bom no Palmeiras. Então, quem sabe na exato. próxima convocação ele Eu vai ser acho que ele convocado. Para mim, é a mesma eu acho que coisa ele que, tá sei lá, do Matheus Pereira. pra mim ele tá mais perto da Copa que o Endrick, tá. Foi um cara que voltou para o futebol brasileiro, estava acabado na Europa, assim, tipo,
e muito novo, tipo, ele não deu certo no Barcelona, no Betis também não conseguiu jogar. Ele fez uma aposta arriscada de voltar para o futebol brasileiro ainda com 21 anos, e no começo não estava se encontrando, mas agora parece que está dando certo. E se ele continuar nesse ritmo, eu acho que um teste pelo menos ele merece. Com certeza. Situação parecida de Caio Jorge, só para fazer o gancho, que pra mim tá na briga. Se o Fez a mesma coisa que o Vitor Roque, só que com 1 ano, de antecedência. É, e ele coloca ele à frente do Vitor Roque, porque já foi chamado, mas para ele ter alguma chance, ele tem que manter o nível que ele tá por mais um ano, e não Exato. é fácil. Porque se ele der uma oscilada ali, eu já vejo ele pulando fora. Sim, hoje eu acho que se o João Pedro é o cara que é o centroavante, e mesmo assim ele não é titular na seleção, o Caio Jorge hoje é o reserva do João Pedro, em teoria. Para mim, ele briga diretamente com uma vaga com o Igor Jesus, e são jogadores bem diferentes. O Caio Jorge faz mais gol, é um cara que sai mais da área, tem um pouco mais de velocidade, tem um pouco de mais criação de jogadas, nesse sentido de um time de contra-ataque, enquanto o Igor Jesus é melhor no jogo aéreo, é um jogador que No faz pivô pivô, muito bem, sabe, recebe muito bem o lançamentos longos, chutões, consegue prender bem a bola, faz, igual ele falou, faz pivô, encontra bons passes, não tem tantos gols, mas características diferentes, vai depender do que o Ancelotti quiser para esse outro atacante. Se ele não está usando nem o centroavante titular, o reserva tem que, lutar o Igor forte por essa Jesus vaga. pesa contra ele de que ele não vem sendo titular no Nottingham Forest. Mas quando foi, fez gol, né. Sim, Eu lembro, ele foi só que se titular se no ele jogo, continuar fez 2 gols, saiu, o time tomou a virada. Aí no jogo seguinte aconteceu a mesma se ele coisa. continuar tendo esses jogos pingados aí, eu vejo ele murchando um pouco nessa disputa. Ele tem que virar titular logo no time dele para continuar na briga. Com certeza. E o Caio Jorge, o ideal seria, igual você falou, ele manter, não só manter o nível, como pensar com carinho e continuar no Cruzeiro, acho que até a Copa do Mundo, porque essa mudança, ir para a Europa 6 meses antes para um clube que a gente não sabe quais vão ser as condições dele, eu acho que, No meio da igual você falou, temporada, exato, no meio da temporada ele chegar e ficar no banco, ele também murcha para essa posição. Ele é um cara que tem que pensar em manter o status quo, e o Igor Jesus tem que mudar rápido o que está acontecendo lá no Nottingham. Aí o Yuri Alberto, quase sem chance? eu coloco que só entre legalmente, porque tem muito nome ali no ataque que Exato. talvez esteja à frente dele, né. Igor Jesus, Caio Jorge, o próprio Richarlison, Pedro. Não que o Yuri Alberto esteja fazendo É uma bom temporada ruim, jogador, ele é bom jogador, mas sofre com tem lesões. nomes que o Ancelotti olha com mais carinho, pelo menos nessas primeiras convocações. Eu acho que ele teve o pico antes da hora, digamos assim. Ele fez o que praticamente o que o Caio Jorge está fazendo esse ano, só que ele fez ano passado. E nesse ano que era para ele continuar, ele se lesionou muito, não tem tido sequência. Quando joga, joga bem, mas o Caio Jorge pulou na frente. Aí o Corinthians E é o muito Vitor Roque bagunçado também também, né. está pulando na frente. Sim, concordo. E eu acho que é isso. Terminamos os nomes aqui. Espero que a gente É não tenha isso. esquecido ninguém óbvio. Pode Vamos ter só um ou contar outro ali, nome. tipo, dos jogadores que a gente já vê com um pé na Copa do Mundo, que é do já pode tirar o vice praticamente garantidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 é um número legal. Aí tem Ou 6 seja, vagas em disputa. 6 vagas em aberto para Sendo que uma é quantos ali na goleiro. briga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 nomes brigando por 6 vagas e a fase de testes está acabando. Então, vamos ver como esses jogadores vão fazer para tentar garantir uma vaguinha na Copa do Mundo, que é o sonho de todo jogador de futebol. Com certeza, eu acho que, igual a gente falou, essa próxima data FIFA vai ser, assim, extremamente importante, porque eu acho que ano que vem vai afunilar bastante. Acho que os amistosos do ano que vem, até pelos adversários, o Ancelotti já vai usar mais para fechar um time, vai acabar a fase de testes.
Então, acho que como ele não convocou muitos jogadores de futebol brasileiro nessa data FIFA, na próxima ele pode falar a mesma coisa para os europeus, apesar de que a justificativa da logística não vai fazer sentido, mas ele pode falar que nessa ele quer focar mais no futebol brasileiro. E aí jogadores que estão na briga ou mesmo no quase sem chance, podem dar aquela cavadinha na posição deles. Mas igual você falou, são 6 vagas para 16, 20 nomes disputando. Eu acho que hoje essa é a principal discussão da seleção brasileira para a Copa, porque o time titular eu já acho que está praticamente fechado com uma ou 2 alterações também. Exato, concordo com você. Inclusive todos que estão aqui no já pode tirar o visto são titulares, né. Falta aqui um lateral direito, um lateral esquerdo e só. Exato. E o Eu tenho dúvida se esse será o o ataque do Estevão, Brasil, exato, eu mas acho que o que, Estevão fica ainda ali pode entrar qua aqui no lugar de um dos 4. isso. Essa talvez seja a principal dúvida ali no ataque, mas o Estevão tá roubando a cena, podemos dizer assim, ele tá jogando muito bem. Sim, é o que a gente falou no último vídeo, né, esses são os 4 melhores, mas não sei se taticamente eles se encaixam tão bem quanto o Matheus Cunha se encaixa numa posição aqui fazendo, sabe, um segundo atacante, um camisa 10, um centroavante, flutuando ali pelo meio do campo todo. É isso aí. Mais alguma coisa ou podemos fechar por aqui? Podemos fechar por aqui, já tá quase 1 hora de vídeo. Isso aí, muitos jogadores. Elogiar quem fez essa tier list aí, que eu não sei quem foi, tinha uma infinidade de nomes, o cara realmente se dedicou ali a colocar quase todo mundo, colocou talvez até gente demais nessa tier list. E quem chegou até esse ponto do vídeo, o que precisa fazer, Bruno? Obviamente, primeiro você deixa o seu like para mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo, para que a gente possa fazer mais também. Esse feedback é muito importante para a gente, fora que deixa a gente muito feliz ver que vocês estão curtindo o nosso trabalho. Se inscreve no canal para não perder este e outros vídeos parecidos que a gente tem feito aí sobre futebol, futebol nacional, futebol europeu, outros esportes também, que eles sabem. Enfim, comenta aqui o que você achou, se você concorda com a nossa tier list, se você discorda, se tem alguém aí que você acha que a gente colocou como garantido que está fora, se tem alguém que está na disputa que você acha que está garantido, ou alguém que a gente colocou que não tinha, nem que está na tier list que você acha que está nessa briga. Indica esse vídeo também para alguém que gosta de futebol, que alguém que assistiu os amistosos da seleção, que você estava conversando às vezes na sala de aula. Eu não sei se você fazia isso, Matheus, quando você estava na escola, aí você pegava a última folha do caderno, aí escalava, essa daqui é a minha escalação da seleção brasileira. Aí você mostrava para o seu colega. Aí seu colega, não, eu faria isso daqui. E se você fosse convocar, faço a lista. Eu fazia isso toda a aula, praticamente. Não sei se você também fazia isso em ano de Copa. Na Copa de 2022 eu fiz isso tentando cravar a convocação do Tite, eu acertei 24 nomes, eu errei 2. Eu errei o Daniel Alves e mais um, eu não lembro qual foi o outro que eu errei, mas Tyson? foram 2. Não, 2022, tá, esse foi Ah, 2018, o Tyson outro eu não lembro. 2018. Acho que talvez foi o não sei se foi o Gabriel Jesus ou um outro jogador que eu não coloquei, mas acho que talvez tenha sido o Bremer. O Bremer eu não tinha colocado. Daniel Alves e Bremer foram os jogadores que eu errei. Foi Dos bem, outros todos valeu. eu cravei. O Daniel Alves que foi para ser o cara que toca o pandeiro, né. Pois essa é a Esse é função dele. vai ser o exemplo da juventude lá no Brasil na Copa Ah, do Mundo. por isso que a gente perdeu. Quando precisou de lateral direito, inclusive quem jogou foi o Militão. Exato. Eh, mas acho que é isso, né. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima. Valeu.